Sabe quando você tá assistindo um filme, do nada aparece um bonecão de CGI todo zoado? E você simplesmente cai na risada de tão tosco que é? Cara, no começo dos anos 2000 rolou um salto evolutivo bizarro nos efeitos digitais, mas muitas dessas tecnologias ainda eram experimentais, ou ainda não estavam 100% otimizadas. Mas fato é que sim, nós tivemos efeitos visuais lindos e computações gráficas impecáveis ali pelo começo dos anos 2000. Aquela computação gráfica que os caras fizeram pro David Jones em Piratas do Caribe foi um marco histórico dos efeitos visuais, sem dúvida. Mas é como eu falei, galera, essas tecnologias ainda eram experimentais. Os caras ainda estavam tentando entender como funcionavam, então a gente também recebeu muito filme cheio de efeito visual ridículo, cheio de computação gráfica bizarra. E até nos dias de hoje, que essas tecnologias já foram otimizadas e a gente já sabe como usar, como trabalhar com elas, a gente ainda recebe muita pérola e muito filme bizarro, galera. E é sobre esses casos que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Mago Morgado, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu separei uma lista com as piores computações gráficas da história do cinema. Galera, a lista de hoje está repleta de pérolas da sétima arte, então já deixa o seu like e vamos nessa. E aí, vocês lembram do clássico A Múmia, com o Brendan Fraser? O primeiro filme é uma aventura muito divertida e realmente está repleta de cenas hilárias. Mas lá em 2001, na hora de fazer a sequência, A Múmia 2, os caras tiveram a brilhante ideia de meter o The Rock em computação gráfica. É aquilo, né? O primeiro filme foi um sucesso, os caras já se empolgou, pegou um orçamento ali pra fazer um gráfico bacana, mas acabou parecendo um jogo de PlayStation 1. E coitado do The Rock, galera, lembrando que ele ainda tinha cabelo naquela época. E como essa cena ficou mundialmente famosa justamente por ser ridícula e mal feita, nada mais justo do que a gente abrir o vídeo de hoje e abrir a lista de piores computações gráficas de todos os tempos com o Escorpião Rei do The Rock. E galera, não significa que A Múmia seja um filme ruim, mas a lista é sobre piores computações gráficas, e esse The Rock em computação gráfica tem que entrar nessa lista, ele é obrigatório aqui. Ainda no começo dos anos 2000, mais especificamente em 2004, o diretor Robert Zemeckis tinha uma ambiciosa proposta, fazer um filme, uma animação totalmente em computação gráfica. E essa animação, galera, que vocês devem conhecer muito bem, a clássica Expresso Polar, aquela aventura bizarra de Natal que se passa toda em um trem praticamente, que eu odiava ver esse filme quando eu era criança, justamente porque a animação ficou bizarra pra caraca, galera. Sabe qual foi a tecnologia que eles usaram aqui pra fazer esse filme? Aqueles trajes de motion capture, sabe? Aquelas capturas de movimento, mas em 2004, galera, essa tecnologia não era igual a gente conhece hoje. E ficou essa aberração aí que vocês estão vendo passando na tela de vocês. Eu quero acreditar que a estrela lá do céu vai... Então, para fazer o Expresso Polar, eles contrataram atores bem famosos até, atores que valem um cachê bem caro, como o Tom Hanks, por exemplo. Botaram o velho numa roupa de captura, né, uma roupa cinza cheia de pontinhos de captura, e mano, o cara tentou, né, fazer a atuação, interpretou uns 5, 6 personagens no filme, tipo Ed Murphy da vida, tá ligado? Faz vários personagens. Mas numa animação com a computação gráfica de 2004 não tinha como dar certo, né, galera? Convenhamos. Foi muito ousado, o diretor Robert Zemeckis tinha uma ideia muito pra frente, mas não deu certo, galera. Ele pensou à frente até demais do tempo dele. E esse desenho causa um certo desconforto, galera. O olhar dos personagens é totalmente morto, sem emoção, sem vida, sem brilho. Os bonecos estão perdidos ali no cenário, sabe? Eles não têm um olhar real. Eles não estão olhando para os outros personagens em volta, ou pro cenário, eles estão olhando pro nada, assim, o olhar todo perdido durante o filme todo. E a movimentação da boca simplesmente não encaixa com a voz saindo dos personagens, é muito bizarro, galera. E o Expresso Polar, que era pra ser uma aventura natalina, tá mais pra um pesadelo natalino com esse CGI simplesmente bizarro. Olha essa garotinha, mano, ela dá medo, mano. Você não pode ver esse filme à noite. Isso aqui não é pra criança nem fudendo. Ainda falando da técnica de captura de movimento, lá em 2007, não satisfeito com o desastre que foi o Expresso Polar de 2004, o diretor Robert Zemeckis decidiu mais uma vez tentar
revolucionar a indústria cinematográfica, mas novamente ele conseguiu foi emplacar um fracasso. A Lenda de Beowulf, de 2007, tentou o realismo total, através da tecnologia de captura de movimento. E mais uma vez o Robert Zemeckis contratou vários atores famosos para interpretarem os filmes, mas em 2007 essa tecnologia ainda era novidade, ela ainda não estava 100% otimizada. E o que era para ser uma animação totalmente realista pareceu mais uma cutscene de jogo de Play 2. E o pior de tudo é que esse filme é legal, se ele tivesse sido gravado em live action e só usado a computação gráfica nos momentos de ação ali para fazer o filme funcionar, na questão de cenas de luta, cenas de ação, cenas épicas e combates, aí tudo bem, mas tudo 100% feito na CGI realmente ficou muito estranho, galera. E o resultado não ficou tão diferente do que ele mostrou em O Expresso Polar. A evolução dessa tecnologia foi mínima, de 2004 para 2007. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá para os anos 80, galera. Nos anos 80 foi lançado o primeiro filme da saga Tron, e esse primeiro filme fez sucesso suficiente para garantir pelo menos mais 2 sequências. Em 2010 foi lançado Tron: O Legado. E galera, não me julguem, eu acho esse filme bem legal, mas o vídeo de hoje é sobre as piores cenas em computação gráfica já feitas. E cara, esse Jeff Bridges rejuvenescido por computação gráfica ficou totalmente bizarro, galera. Isso cheira a Vale da Estranheza. E essa computação gráfica do rejuvenescimento do Jeff Bridges ficou estranho justamente porque nem hoje em 2025 a gente tem condição e tecnologia para fazer um rejuvenescimento impecável, tá? Eu não conheço um filme que tenha um rejuvenescimento em computação gráfica impecável, tá? Tem vários exemplos, tá passando aí na sua tela os exemplos, mas nenhum deles ficou perfeito. É uma tecnologia que a gente ainda não alcançou, tá? Para ser sincero, na minha opinião. De verdade. Fica estranho. Tony Stark ficou estranho, Kurt Russell ficou estranho, Jeff Bridges ficou estranho. E o Will Smith em Projeto Gemini, galera? Aquilo ali, mano, é pra dar pesadelo. Tá maluco? E quem aí gosta de super-heróis? A Liga da Justiça é sem dúvidas a maior equipe de super-heróis da DC. E lá em 2017, aos trancos e barrancos, foi lançado o filme da Liga da Justiça. E o filme é tão esquecível que a cena mais marcante é quando o Superman aparece com essa lataria bizarra aí, ó. Já que o ator Henry Cavill estava com um baita de um bigodão e por questões contratuais ele não podia raspar o bigode. E como o Superman não usa bigode, a equipe da pós-produção teve que se lascar para tentar remover digitalmente os pelos do rosto do ator Henry Cavill. E o resultado ficou essa monstruosidade bizarra aí. E o Superman sem bigode é um ótimo exemplo de como um detalhe pode estragar tudo. Ainda dentro do universo cinematográfico da DC, em 2023 a gente recebeu o filme do Flash, um filme solo do Velocista Escarlate. E eu tava muito animado pro lançamento desse filme, mas cara, eu não sei o que eles fizeram aqui não, porque esse é o filme com a computação gráfica mais bizarra que eu já vi. Pleno 2023, os caras conseguiram fazer essa aberração aqui, cara. Galera, é muito esquisito. Todas as cenas em que o Barry Allen tá correndo pela cidade, tudo soa muito artificial. Os efeitos do Barry correndo aqui conseguem ser bem pior do que os efeitos das séries da CW, por exemplo. Eu acho o Flash da CW muito mais bacana. Logo na abertura do filme, galera, eu já percebi que o que eu estava prestes a assistir era um péssimo filme. Porque aquela cena em que o Flash salva aqueles bebês de computação gráfica, galera, aquilo é deplorável. Aqueles bebês de CGI são assustadores. Nível Crepúsculo. Loucura, galera. Nível aquele bebê lá, a filha da Bella e do Edward. Loucura, loucura. Renesmee. Nível Renesmee. Bagulho doido. Muito feio. Muito esquisito. E as únicas cenas legais no filme do The Flash são quando o Batman aparece. Porque a cena do Flash não tem nenhuma que se salva. Sério, esses bebês em CGI dão medo, dão arrepios. E falando em filmes que dão medo, mesmo sem ser de terror, em 2019 a Universal lançou o filme Cats. A ideia, galera, era fazer um musical, todo em computação gráfica, em que os personagens principais é uma espécie humanoide, basicamente uma mistura de humano com um gato. Eu acho que desde a ideia, né, desde a concepção, essa porra já ia dar errado, né? Não tinha como dar muito certo, né? Já é uma ideia muito louca, né? Fazer um musical, pegar humanos, aí na computação gráfica transformar esses humanos em gatos humanoides, gatos bípedes.
Galera, isso aqui é coisa de maluco, era só pegar e fazer uma maquiagem, sabe? Estilo o Grinch, sabe? Uns efeitos práticos. E essa mistura de gato com humano ficou bizarro, galera. Deixou todo mundo desconfortável ao assistir essa aberração da sétima arte. E o pior, galera, é que a Universal tem grana, tinha muito orçamento, eles injetaram muito dinheiro nesse musical, mas quando a ideia é ruim desde o princípio, o resultado final não tem como ser bom. E a computação gráfica é bizarra em todas as cenas do filme, não dá pra assistir esse filme sem cair no vale da estranheza, galera. Infelizmente não tem pra onde correr, é bizarro. Cats, de 2019, é provavelmente o filme mais bizarro dessa lista, e o musical Cats ficou mais conhecido pela sua bizarrice visual do que por alguma música que apareça no filme. Eu não lembro de nenhuma música, mas eu lembro que os efeitos visuais são tenebrosos, só eu lembro. Mas provavelmente eu acabei deixando de fora diversas cenas em que a computação gráfica é bizarra. E se você lembrar de alguma cena, deixa aqui nos comentários pra eu trazer na parte 2, tá bom? Deixa nos comentários a cena que não pode faltar na parte 2 aí. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha se divertido até aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas novidades. Eu sou o Mago Morgado, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!